recadinho, é um convite. Esse mês nós teremos um evento especial aqui na casa, tá? No dia 21 de setembro, às 18 horas, teremos uma palestra com o Dr. César. Ele vai falar sobre o Alzheimer e o que os exercícios físicos podem fazer para beneficiar em relação à doença. É um evento gratuito. Se vocês puderem vir nos ajudar a prestigiar, agradecemos. A presença de vocês é importante para nós, para esses eventos poderem funcionar aos finais de semana. Então, espero que vocês possam se disponibilizar, porque estamos avisando aí com um pouquinho de antecedência. Eu acredito que vai levar em torno de umas 2 horas e aí ainda dá para curtir a pizza depois que acabar a palestra, né? Tá bom? Vou pedir para vocês para fecharem os olhos. Aproveitamos o momento para agradecer o nosso Pai Celestial pelas oportunidades que aparecem nos nossos caminhos, em sua maioria dentro da casa, sobre acréscimo de informações que podem nos beneficiar. Agradecemos por colocar à disposição desta casa as pessoas que podem se comprometer nos trazendo tais informações. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por manter nossos protetores sempre ao nosso lado, por mais que às vezes não consigamos sintonizar com sua presença. É um pequeno sinal para que todos os dias, diariamente, tentemos elevar os nossos pensamentos, orando e agradecendo. Assim podemos sentir melhor essas vibrações de amor que estão sempre próximas de nós. Nos momentos de mais dificuldade, estão sempre ao nosso lado. Às vezes a gente não consegue acessar isso. Obrigada, Pai, por sua paciência conosco, por nos manter firmes e fortes, com disposição para sentar aqui por alguns minutos, ouvir, assimilar e tentar carregar isso para a nossa rotina diária. Obrigada a toda a equipe espiritual que se encontra nesta casa, já em trabalho de assistência, tanto para nós quanto para nossos irmãos desencarnados. Que os mentores da nossa amiga que fará a preleção no dia de hoje possam revitalizá-la com toda a energia necessária e com todas as intuições que ela possa nos passar com a delicadeza que tem o tema que será abordado. Assim seja, graças a Deus. Obrigada pela delicadeza. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje o convite para a gente estar refletindo sobre o Evangelho, né, ele partiu aqui da caixinha. Aqui a gente tem, para quem não sabe, essa caixinha vermelha é um local para quem tiver o desejo de que seja tratado algum tema, o pessoal coloca aí como uma sugestão, né? Então fica aí o convite, caso vocês queiram que alguém fale alguma coisa, tá aí a caixinha. Né? E eu gostei muito do tema, né? Só tinha um papel, né? Eu falei, poxa, né? Então é para mim, né? Ou seja, então assim, e eu adorei é uma listinha, né, que eles fizeram, quem fez, né? Não sei quem foi, porque não precisa se identificar. Na verdade, esse tema ele é baseado em 4 temas. Estava escrito: vulnerabilidade, ego, compaixão e perdão. Eu falei, gente, que fantástico, né? Ou seja, é um tema, claro, gigantesco, então é só uma pequena pincelada, porque dá para refletir muita coisa sobre esse assunto, né?
mas ele esbarra muito nas questões de hoje, né, do dia a dia. Então vamos lá. Primeira questão, o ego. Né? O ego, no olhar, né, da saúde, a gente pode considerar que é uma das estruturas mais importantes que existem no psiquismo. Né? Ou seja, todos nós temos um ego. E por que ele é tão importante? Porque ele dá uma forma de identidade à pessoa. Então, toda subjetividade, enquanto ser humano, existe por causa do ego. Então, dentro do ego se constrói a nossa personalidade. Então, o espírito, ele usa do ego para se manifestar. Então, quando a gente nasce junto um ego. Então, o mundo interno de um ser humano se expressa através do ego. E é o mundo externo penetra o psiquismo através do ego. Então, quando eu olho para alguém, por exemplo, falo Janaína, eu estou me referindo a um ego. E esse nome, Janaína, tem uma complexidade, uma vastidão de informações, de história, memórias, conhecimentos, afetividades e tudo mais. Então, quando a gente fala ego, isso seria o ego. Tá? E aí o que acontece? Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu, assim, lembro, a gente conversa muito com muitas pessoas e já me vieram falar que existe um movimento, né, uma estrutura que fala assim, que a gente deve matar o ego. E eu falo assim, não faça isso, entende? Ou seja, porque é extremamente perigoso você matar o ego. Tá? Uma ruptura no ego, né, desencadeia as psicoses. Né? Então, quando a gente pensa nos quadros mais severos, né, por exemplo, nas esquizofrenias, é um ego que está cindido, que está fragmentado, que houve uma ruptura ali. Então, aquela personalidade, aquela identidade encontra uma dificuldade de se expressar porque há uma ruptura nessa ponte, nessa passagem. Né? Então, exterminar o ego seria causar sérios transtornos para a pessoa. Porém, né, aí tem duas vertentes interessantes sobre o ego. Né? A primeira é, quando a gente pensa no aspecto do espírito, então, por exemplo, Janaína, uma identidade. Esta identidade, ela vai gerar registros, memórias, aprendizados no espírito, certo? Então, quando essa existência acabar, se cria uma memória de um ego no espírito, né? E o espírito ele vai utilizar. Então, hoje eu encarnada aqui como um espírito, né? Eu estou construindo essa memória, esse ego, que vai finalizar com a minha morte, com o meu desencarne. Só que eu tenho dentro da minha bagagem espiritual uma infinidade de egos, de várias outras existências, porque cada existência que eu tive foi um ego construído. E esses egos, eles vão influenciar na formação daquilo que eu sou hoje. Entende? Ou seja, então assim, por isso que o ego é um tema muito complexo. Mas eu acredito que quando as pessoas falam matar o ego, talvez elas estejam falando de uma outra coisa que também sai do ego, que é chamado de egoísmo. O egoísmo é uma outra coisa, seria o adoecimento do ego. Então eu me sinto, meu ego se sente tão inflado, tão importante, tão valioso, que eu me sinto o centro de todo um ambiente, de todo um contexto. Então tudo deve girar ao meu redor, tudo deve me servir. Então o egoísmo é o adoecimento do ego. E aí no livro, né, dos Espíritos, Kardec ele pergunta, né, qual é o meio para destruir o egoísmo? E aí os Espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar, de tirar as raízes, né? Porque deriva da influência da matéria. Né? O egoísmo ele se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Né? Ou seja, quando a gente se confunde com a matéria, então eu me confundo como Cristina, né? Ou seja, eu me confundo com isso, eu estou negando a transitoriedade da vida. Né? Eu perco a conexão de que, na verdade, eu sou um espírito, eu não sou essa matéria. Né? Então, o que normalmente a gente faz? A gente se apega à matéria, se apega ao corpo e a tudo que ele representa. Né? Então, eu me apego à minha personalidade, vou me sentir mais importante, necessária. Por quê? Porque de repente eu penso, pelo cargo que eu tenho, pelos títulos, pelo poder aquisitivo, pela fama, por todas essas coisas. Eu confundo essas coisas que são da matéria como sendo as coisas mais importantes.
né? E nós vivemos hoje, olhando a nossa sociedade, uma admiração grande em relação a isso, né? Por exemplo, tem um livro muito bom, o Bhagavad Gita, que ele é um livro, um dos mais importantes do hinduísmo, né? Mas ele retrata exatamente a luta da alma humana com todos os problemas do ser material, né? Então, nesse épico, né, existia dois grandes grupos, né? Um grande grupo versus um grupo que tinha 5 só, né? Era meio que desleal a luta, mas o grupo dos Pandavas, né, eles eram como se fossem as virtudes da alma, só tinha 5, né? Então, assim, as grandes virtudes da alma, que ia lutar contra o exército dos Kauravas. Os Kauravas eram em torno de 99, pela conta do Bhagavad Gita. Então, era 5 versus 99. Que seriam todos os lados mais adoecidos do ser humano, os vícios, né? Todas as paixões, todas as coisas, né? A representação do rei, né? O rei dos Kauravas, ele representava o orgulho. E o primeiro príncipe do rei, né, é o egoísmo. Então, assim, imagine que, de repente, a alma humana ela se vê lutando contra essas forças que pertencem a ela, né? Esse livro ele foi escrito há 400 anos antes do Cristo, né? E ele fala sobre essa luta, né, como superar as forças do ego para despertar o eu superior no ego. Porque se despertar no ego quer dizer que o espírito já está desperto. Entende? Então todos nós temos um ego e ele é extremamente importante. Mas o Espiritismo ele também nos convida a ir além dessa questão do ego. A gente se reconhecer como um ser espiritual e não material. Então tudo que eu sou hoje, amanhã vai deixar de existir. E um dia eu vou ser uma outra pessoa. Tá? E quanto maior o meu apego a essa personalidade, a este ego, maior o nível do meu sofrimento nesta vida e em outras vidas. Às vezes a gente pensa, né, assim, conversando assim, eu fico pensando, essas pessoas muito famosas, né, que desencarnam, como recentemente aí a Rainha Elizabeth, você pensa, gente, imagina que sofrimento deve ser para um ser que foi acostumado a vida inteira a ser servido, né, a ser tudo que acontece, tudo que ela estalava o dedo, as coisas aconteciam, todo mundo reverenciava, ninguém era franco, ninguém era direto, ninguém era honesto, não existiam problemas. Aí de repente uma pessoa, esse espírito, ele perde esse ego, perde essa personalidade porque desencarnou e passa a ser apenas um espírito. Imagina o choque que deve ser, né? Ou então, sei lá, eu gosto muito do Elvis, né? Ou seja, o Elvis de repente desencarnado, ou enfim, Cazuza e tantos outros, né? Porque assim, essas experiências, elas geram um sofrimento mesmo pro ser, pro espírito. São grandes desafios, grandes provas. Mas, enfim, o segundo tema, vulnerabilidade, né? Aí é impossível falar de vulnerabilidade e não falar de uma pesquisadora norte-americana chamada Brené Brown. Não sei se já ouviram falar dela ou não. Ela escreveu um livro fantástico que se chama Coragem de Ser Imperfeito, né? Ou seja, neste livro ela fala praticamente sobre vulnerabilidade. Ela é uma assistente social, né? Só que por décadas, mais de 20 anos, ela só dirigia pesquisas nos temas de vulnerabilidade, coragem, vergonha, empatia e liderança. Ela só pesquisa esses temas, então ela tem aí uma bagagem muito boa. Tem TEDs dela, se eu não me engano tem até um documentário no Netflix também, baseado em um dos livros dela, enfim. Só que ela traz conteúdo sobre a vulnerabilidade que é muito importante para a gente pensar. Ela fala o seguinte, não existe coragem sem vulnerabilidade. Os dois estão juntos. Ou seja, eu preciso estar vulnerável para desenvolver a minha coragem. Porque se eu estiver forte, eu não vou precisar da minha coragem. Eu só preciso da minha coragem quando eu estou com medo, quando eu estou insegura, né? Ou seja, quando eu estou vulnerável. Tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Tem um aluno que está, de repente, sei lá, no último ano do ensino médio, e ele precisa passar na prova de matemática. Só que ele é extremamente tímido. E aí ele está na sala de aula, né? Ou seja, o último bimestre, ele está com notas vermelhas, ele precisa correr atrás do atraso, tirar o atraso, né? E aí, de repente, ele percebe que ele precisa perguntar para o professor e falar que ele está em dúvida. Só que ele está dentro de uma sala de aula, né? Então ele vai se sentir extremamente desconfortável. Mas ele vai ter que tomar uma decisão, uma escolha. Ou ele segue o desconforto, ou ele levanta a mão e pergunta. Ou seja, desenvolve e enfrenta.
Então é nesse sentido que a Brené Brown ela fala que o desconforto que ele sentiu é o que fez com que ele tirasse do fundo do ser dele esse princípio, que é um princípio, a coragem para ele poder levantar a mão e perguntar. Se ele não estivesse nesse estado de vulnerabilidade, ele não teria feito isso. Se ele já tivesse, sei lá, tirado notas em todos os bimestres, já tivesse garantido passar de ano e seguir para a faculdade, ele provavelmente não teve desconforto, permaneceria na timidez. Tá? Então, expressar, ela diz, a vulnerabilidade é você quebrar o padrão social de perfeccionismo. Então, para eu poder ser vulnerável, eu preciso assumir as minhas falhas, assumir que eu não sei, que eu não tenho controle de tudo, né? Expressar, e assumir e expressar as minhas emoções. Vou precisar pedir ajuda, vou ter dúvidas, né? Então essas são só algumas situações que a gente pode dar de exemplo do que seriam os momentos nossos de vulnerabilidade, né? Então, dentro de um padrão hoje atual, né, o que a gente vê? Que essa superexposição de mídias, né, sociais, somente as pessoas só expressam imagens do quê? Eu estou forte, né, eu supero as coisas, eu conquisto as coisas, né, ou então todo mundo é sábio, né, todo mundo tem um saber para partilhar e falar com propriedade das coisas. Né? E aí o que acontece? A gente vê que os medos, as dúvidas, inseguranças, a vergonha, a tristeza, perdas, as falhas, não tem espaço para isso. Né? Então, quando a gente vê o nosso modelo de sociedade, não tem espaço para expressar essas coisas. Né? E por quê? Porque a gente precisa ser visto, há um desejo muito grande nosso de que o outro me veja como uma pessoa grande, forte, capaz, ganhadora, especial. E é esse desejo que alimenta o perfeccionismo. Né? Eu preciso ser perfeito. Só que o perfeccionismo, além de causar uma extrema ansiedade, é uma das causas, na grande maioria das vezes, da ansiedade, crises de ansiedade, fortalece a ideia do orgulho e do egoísmo. Porque quanto mais likes eu tenho, né, quanto mais curtidas eu tenho das coisas maravilhosas que eu sou, mais eu tenho orgulho de mim mesmo e mais eu nego o meu lado vulnerável. E por que a vulnerabilidade, então, ela é tão importante? Né? Porque ela faz com que a gente seja autêntico, é a primeira coisa. Né? Então, o que acontece? Eu vou ter que, normalmente as pessoas falam, né? Se eu for vulnerável, o outro vai me esmagar, vai pisar, ele vai saber a minha fragilidade e vai me machucar. Só que aqui tá, a gente não é pisado por alguém, né, ou atacado por alguém porque a gente é vulnerável. Né? A questão é mais simples, as pessoas imaturas ou de um caráter duvidoso que machucam pessoas. Então assim, na verdade eu sendo vulnerável também consigo ter um certo filtro para identificar quem são as pessoas que realmente estão do meu lado e quem são as pessoas que me machucam, entende? Ou seja, então também faz com que eu tenha uma certa consciência das pessoas que estão ao meu redor. Agora, por que a vulnerabilidade ela é importante? Eu ia falar agora há pouco, né? Porque ela me ajuda a ser autêntico e é graças à vulnerabilidade que a gente cria conexões e vínculos. Então, eu crio relacionamentos reais quando eu estou vulnerável. Então, quando eu estou diante de alguém que verdadeiramente me quer bem e eu demonstro a minha vulnerabilidade, vai haver acolhimento, vai haver pertencimento, né? Vai haver respeito. Né? Então, pessoas fortes não precisam de acolhimento, elas não precisam pertencer às relações, porque elas já são autossuficientes. Então, isso cria um espaço de vazio, né? uma sensação de solidão muito grande. Então, só existe conexão entre os seres humanos através da vulnerabilidade. Então, um exemplo muito claro. Né? Na maioria das vezes, quase absoluta, né? Não sei vocês, mas posso falar por mim, há uma grande chance de eu fazer uma oração quando eu estou vulnerável. Então, normalmente, quando eu busco a conexão com Deus, é porque eu estou sofrendo. Né? Ou porque eu estou com medo, ou porque eu estou insegura, ou porque eu estou passando por um problema que me deixa insegura e ansiosa. Então é nesse momento que eu busco a conexão, né? Ou seja, de uma forma natural, ninguém precisou me falar isso, né? Ou seja, já é um movimento da nossa natureza. Tá? Então, e aí se a gente for pensar, Jesus ele foi muito assertivo no Sermão da Montanha, porque grande parte do sermão se dirige aos vulneráveis.
Então ele fala, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos e pacíficos, bem-aventurados que têm fome e sede, né, de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados puros de coração e bem-aventurados pacificadores e todos os perseguidos no meu nome. Ele está falando exatamente das pessoas vulneráveis. Você está chorando, você está com medo, você está se expondo a risco por um erro. Então a gente precisa assumir esse nosso lado de imperfeição, né? É porque essa autoaceitação da realidade faz toda a diferença, né? Então por isso que a vulnerabilidade é importante. Sem a vulnerabilidade não existe autoconhecimento. Eu não vou poder assumir em mim as minhas falhas ou a minha pequenez ou tudo aquilo que eu preciso trabalhar e melhorar em mim se eu não reconhecer que essas coisas existem. Entende? Ou seja, como que eu vou aprender a trabalhar o meu medo se eu nego o meu medo? Eu sempre me lembro de um colega nosso que a gente estava num estudo, aí ele virou pra gente, né, no grupo de estudo e falou assim, mas eu não sinto raiva. Aí eu pensei, como não? Eu já falei isso pra você. Mas tudo bem, hoje você sabe que você tem raiva, Sim. então assim, então de boas, né? Ou seja, mas assim, ele falou com tanta segurança, eu não sinto raiva. Eu falei, mas gente, essa é a emoção mais básica do ser humano, né? Que na época não tinha o divertidamente, senão brincaria com ele. O divertidamente mostrou que você nasce e já tá raivinha lá no bebezinho. Entende? Desde sempre já tem a raiva. Como você não tem? Caiu onde? Né? Ou seja, mas isso é uma negação. Então dentro de mim existe absolutamente tudo. Orgulho, raiva, prepotência, arrogância, inveja, ciúme, tem tudo. Entende? Por quê? Porque eu sou um ser humano tão comum quanto qualquer outro. Entende? Mas, enfim, se eu alimento a ideia de ser super, de ser forte, de apenas ser potente, eu vou me desconectar, em primeiro lugar, de mim mesmo. Se eu me desconecto de mim, como que eu me conecto com o outro? Se a principal parte está faltando, entende? Então, o tema vulnerabilidade já seria assim, o suficiente para a gente falar muita coisa sobre isso. Mas eu recomendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que realmente é fantástico. Mas aí, seguindo, né, o tempo, né, ou seja, a gente vai para a compaixão. Né? Aí no livro Os Prazeres da Alma, Hamed ele nos ensina que a compaixão é a capacidade de entender a fragilidade humana, ou seja, a capacidade de entender a vulnerabilidade humana. Então é quando a gente se torna realista, menos exigente, mais flexível com as dificuldades alheias. Então a compaixão é a manifestação de um coração aberto. Hamed define assim. Tá? Então você abre o seu coração para você poder desenvolver a empatia. Sem esse processo de abrir a compaixão, você não desenvolve a empatia. Então a gente só consegue apoiar, cooperar com alguém se esse mundo interno estiver sensibilizado, cheio de sentimentos. Tá? Então eu só posso compartilhar do medo de alguém, das angústias de alguém, das aflições de alguém, ou das alegrias, das ternuras, das felicidades, se essas emoções elas tocarem o meu coração. Senão, não. Aí Hamed ele fala, se não permitirmos sentir medo, tristeza, amor ou alegria, não poderemos reagir a estes sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas estejam experimentando essas emoções. Né? E às vezes eu vejo muito, eu ouço muito esse tipo de coisa, né? Alguém chega para mim e fala assim, não, porque fulano de tal, né, ele agiu com maldade. Eu falo, mas como você sabe que era com maldade? Não, mas eu sei. Mas como você sabe o que passa na cabeça de uma outra pessoa? Se ele agiu assim por medo, aí eu tenho que mostrar como seria eu agir por medo. A pessoa olha e fala, pode ser, mas eu acho que é por maldade. Então, né, já que você tem a sua teoria formada, quem sou eu para criticar? Mas aí Hamed continua. A compaixão é o desenvolvimento de sentimento de fraternidade, que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Ou seja, para você desenvolver a fraternidade, que é outro atributo da alma, você precisa da compaixão. Então a compaixão faz com que a gente consiga integrar de uma forma ética, né, e desenvolver a solidariedade também entre um grupo. E aí ele fala, né, continua dizendo que quando a gente sente compaixão, a visão do mundo se expande, né, porque a compaixão e a sensibilidade são verdadeiramente atributos de um ser cristão. E o sentimento de compaixão vem da profundeza da alma, né, da nossa centelha divina, porque é um atributo da alma.
envolve, né, a pessoa que sofre num clima de generosidade, né, por isso que gera a solidariedade. Então ele diz, a compaixão ela está sempre ligada a uma ação. Não existe só a compaixão dentro como uma sensação, um sentimento. Compaixão é ação. E aí então vem a questão do perdão. Madre Teresa de Calcutá, né, ela afirma, né, naquela poesia dela, ela vai falando, né, ela fala que o presente mais belo que a gente pode dar a alguém é o perdão. Ela fala assim, esse é o presente mais belo. Porque o perdão também é um atributo da alma. Né? O perdão ele possui uma característica de cura. Né? Cura a quem recebe o perdão, mas principalmente cura a quem dá o perdão. E aí, o Evangelho, né, de Jesus, a gente vê sempre, né, a associação do ato de perdoar como um ato de amor. E a gente vê isso quando temos a chance de presenciar duas pessoas se perdoando, né? E a gente sente isso quando a gente consegue oferecer o perdão a alguém, né? Principalmente a pessoa que nos machucou. Eu costumo usar de exemplo, e talvez você já tenha ouvido, porque eu já falei outras vezes, provavelmente vocês devem conhecer também, tem uma passagem do Chico, né, que ele ficou muito chateado com a irmã dele, porque a irmã dele havia envenenado um cachorrinho que ele gostava muito. Boneca. Ou seja, mas assim, por que ela envenenou? Porque assim, o Chico ele trabalhava muito, ele era funcionário público, ele trabalhava o dia inteiro e à noite ele ia para o centro. E no centro, como muita gente gostava do Chico, ele nunca saía cedo do centro, né? Então ele saía tipo 1 hora, 2 horas da manhã e no dia seguinte ele ia estar lá no trabalho, no horário fiel. Né? E aí a irmã dele, que amava muito o Chico, pensava, caramba, né? Ele chega tão tarde, tão cansado, e amanhã ele vai ter um dia longo de trabalho, só que daí ele chega do trabalho e ele ainda vai alimentar esse cachorro, né? Ou seja, esse estorvo do cachorro, né? Que está doente, que não vai nunca, né? Seja aquela coisa. E ela ficou incomodada, ela falou, como que eu posso ajudar o Chico? Ela teve a brilhante ideia, já sei, vou matar o cachorro, vou envenenar o bicho, né? Porque assim, se não tem um cachorro, aí o Chico chega e vai poder dormir. Ó, que brilhante ideia, né? E fez. E o Chico ficou muito chateado quando ele soube. Mas ele ficou tão chateado que ele, assim, que um dia Emmanuel chegou para ele e falou assim, olha Chico, você precisa resolver essa história, porque assim, a gente tem tanto trabalho para fazer e essa mancha de mágoa que está no teu coração está atrapalhando o nosso trabalho, porque você está vibrando num tipo de energia que é diferente do que eu preciso para você poder trabalhar. Você tem que dar um jeito nisso. Aí o Chico falou, mas o que eu faço? Eu estou magoado com minha irmã, você viu o que ela fez? Ele falou, não sei, Chico, ela fez como um gesto de amor, mas assim, é errado? É errado, mas assim, você vai ter que dar um jeito, né? Aí o Chico falou assim, caramba, eu não sei o que fazer. Daí o Emmanuel falou, não, fique tranquilo. Eu vou perguntar para Maria o que você faz, o que ela te orienta a fazer. Aí eu volto e te falo. Ele falou, tá bom. Aí passou um tempo lá, Emmanuel volta e fala assim, olha Chico, eu tenho uma resposta, uma sugestão para você, né, para resolver esse problema. Ele falou, o que eu faço? Ele falou assim, então, descubra o que a sua irmã mais gostaria de ter. Uma coisa que ela gostaria muito, mas muito, que faria ela ficar muito feliz. Aí o Chico, tá, pra que ele? Você vai oferecer isso para ela. Ele falou, o que? Ela mata meu cachorro e eu vou ter que dar ainda presentear minha irmã? Como assim? Ele falou, Chico, você quer o conselho ou não quer? Ele falou, quero. Então tá bom. Daí ele foi lá e descobriu que a irmã queria uma máquina de costura. O sonho dela era ter uma máquina de costura. Aí o Chico foi lá com toda a dificuldade financeira, parcelou acho que em 24 vezes a máquina e mandou entregar para a irmã. Aí quando ele chegou na casa dele, né, a irmã veio correndo na direção dele, né, chorando, assim, feliz. Ela, Chico, não acredito, né? Ou seja, você me deu... Aí Emmanuel, né, Chico e Emmanuel viram, né, a situação e ele fala assim, que Chico fala, na hora que minha irmã veio, ela veio com um jato de amor, uma energia tão forte de gratidão, de amor, de carinho, que aquilo entrou no meu coração que eu não senti mais mágoa. Ele falou assim, eu entendi. A troca energética que as coisas acontecem, né? Ou seja, como dissolve o mal-estar. Ou seja, ali ele perdoou a irmã. Entende? Mas por quê? Porque houve um movimento. Então, é a sugestão, eu sempre deixo claro que a sugestão veio de Maria, não veio nem de Emmanuel, né? Ou seja, então para quem tiver problemas aí de perdoar, ou seja, é uma sugestão, né? Então todos nós, quando cometemos alguma falta, a gente tem a percepção, né, que fica registrada, mesmo que seja no inconsciente. Então, primeiro ponto, nós somos seres, espíritos criados por Deus, e dentro de nós, espíritos, temos todos os atributos daquele anjo que um dia nós vamos ser. Já está lá, né? Sementinhas plantadas, já veio de fábrica assim.
E aí a gente vai, então, tendo as nossas experiências na matéria para despertar essas sementes, fazer essas coisas brotarem, florescerem, tá? Então, quando eu faço algo errado, eu posso não ter ainda germinado essa semente, mas esse ato errado, ele fica registrado no meu inconsciente. E ele vai esbarrar com essa semente que eu já carrego aqui dentro, de justiça, de bondade, honestidade, fraternidade, respeito e tudo mais. Essas informações, elas ficam sempre registradas no espírito, a gente não perde essa informação. O meu ego pode não ter a mínima consciência disso, mas o meu espírito tem. Então, quando, né, eu estou, alguém que eu feri, vamos supor que eu tenha ferido a Jana, né, e eu tenho esse registro em mim, quando ela me perdoa, a energia que vem do perdão transforma os meus registros de falha, tá? Acrescentando nesses registros a sensação de paz, de amor, de gratidão, de esperança, de otimismo. Então isso energiza a minha alma e é isso que faz eu me transformar. Então é um processo que às vezes vem de fora para dentro, mas assim, que envolve energias. E o mesmo acontece quando eu ofereço perdão. Então, quando realmente, verdadeiramente eu perdoo, eu imprimo no perdão a energia para isso. E é essa energia que faz toda a diferença. Tá? E é aí que a corrente do bem gira. Né? E com isso a gente vai entendendo que, no fundo, não vão existir nenhum algoz, nenhuma vítima. Né? Porque a gente tem aí a nossa bagagem do passado, né? E a nossa condição de imperfeição do presente. Né? E que lentamente a gente está aprendendo a desenvolver essa consciência, né, mais adaptada, né, aos grandes princípios, né, aos altos princípios que tentam fazer a gente se ajustar verdadeiramente às leis divinas. Né. Então, para estar finalizando, né, por que eu achei tão fantástico esse tema? Porque sem perceber, a pessoa na hora que escreveu, ou percebendo, não sei, né, ou seja, a pessoa ela escreveu 4 temas que têm uma profunda conexão entre elas. Né? Se eu não me desconectar do meu egoísmo, eu não vou me aprofundar no autoconhecimento. Né? Quando eu olho de uma forma humana para o meu ego, eu vou assumir a minha vulnerabilidade. Sendo vulnerável, eu passo a desenvolver a minha sensibilidade às dores humanas. Com isso, eu vou desabrochar minha compaixão. E dentro da compaixão, eu vou ser capaz de perdoar. Entende? Ou seja, então há uma correlação com esses temas. Né? E aí é um pequeno roteiro, né? Que, claro, vale a pena que cada um possa aí refletir sobre esse assunto. Como eu falei, é um assunto extenso, só fiz uma pequena pincelada, mas espero que não tenha ficado tão confuso assim, né? Porque na minha cabeça fez sentido, né? Então, assim, mas aí a gente releva. Tá? Mas é isso, gente. Então, desejo a todos vocês uma boa noite, né? Uma boa semana, né? E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, relaxem o corpo na cadeira e tentem nesse momento apenas se conectar com a energia dessa casa, tendo a consciência que os bons espíritos, os nossos mentores pessoais, todos eles estão aqui presentes, também neste momento num estado de oração, e todos juntos vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, a esse mestre, esse grande guia, e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, oferecendo a eles o que há de melhor no nosso coração, na nossa mente, que a gente possa sempre seguir o modelo de Jesus e que a gente possa sempre se colocar como seres úteis ao bem, ao próximo, e que mantenhamos essa conexão, essa ligação, principalmente nos momentos mais difíceis, que a gente possa se recordar da constante proteção, bondade e amorosidade que nos envolve, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.